Oi pessoal, eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo no Fita Alternativa. Essa semana a gente conseguiu ver muitos protestos acontecerem nos Estados Unidos e também no Brasil contra o racismo e contra o fascismo. E uma das pautas levantadas nesses protestos é principalmente a violência policial. E são assuntos muito sérios que todo mundo precisa levantar e como Fita Alternativa é um canal de cultura, eu acredito que filmes podem educar. Por isso mesmo, eu separei 6 filmes que você pode conferir e compreender mais sobre o sistema fascista e também sobre o racismo. Então pega essas dicas, não deixe de conhecer, de estudar, de seguir artistas negros para compreender mais a luta deles. Então bora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu acho que é legal a gente explicar um pouquinho o que é o termo antifascista, né? O antifascista, ele luta contra o fascismo, o nazismo, o neonazismo e qualquer ideologia de supremacia. Por exemplo, xenofobia e qualquer outro tipo de preconceito, incluindo o racismo. E eu queria levantar alguns dados só para vocês terem uma ideia de como esse assunto é muito importante ser abordado. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que 75,5% de mortes no Brasil são de pessoas negras. E um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que 75,4% das vítimas de policiais no Brasil são pessoas negras. Ou seja, é um problema no Brasil, mas também mundial. Pois esses protestos que estão acontecendo agora, e que é uma luta já antiga, está acontecendo em vários lugares do mundo. Então eu acho que chegou o momento da gente dar mais visibilidade para isso. E já está acontecendo, né? E principalmente por causa das redes sociais, essa visibilidade nos últimos tempos aumentou. Então tem muito vídeo de violência, tem muito mais depoimento de pessoas que vivenciam isso. E se o racismo existe, é exatamente nossa culpa, dos brancos. Então é nosso dever também ter esse discurso, se posicionar contra isso. Então, claro, para combater todas essas questões, é preciso se informar, é preciso compreender esse cenário. Então eu vou começar a falar os filmes, alguns são ficções e alguns falam de histórias reais. Então o primeiro é um bem conhecido em que virou, na verdade, uma imagem sobre o antifascismo, é o V de Vingança. E não tem como fugir muito, acaba sendo mais clichê mesmo indicar esse filme, mas é um filme muito bem produzido, é muito interessante como eles abordam essas questões e que virou mesmo uma voz. Para vocês entenderem um pouquinho do enredo do filme, ele se passa após uma guerra mundial que é tomada por um governo fascista e totalitário. Na luta pela liberdade, um vigilante conhecido como V recorre a táticas contra opressores e salva a jovem Ivy, que é feita pela Natalie Portman. Ambos se tornam aliados na luta por justiça no país. O filme mostra como o governo cria estratégias para manter todo mundo sob controle e como é difícil derrubar um governo desses, e até mesmo fazerem as pessoas acordarem para o que significa esse tipo de sistema. Esse filme ele tem uma questão de imagem muito marcante, né? É uma máscara do V que é usada em muitos protestos antifascistas e também foi adotada pelo grupo Anonymous, né, que sempre hackeia governos e vaza informações das autoridades. É um filme que eu indico muito para todo mundo assistir e principalmente para esse momento. Esse filme você consegue encontrar no HBO Go e também tem para alugar no Google Play. O próximo filme é O Menino 23, Infâncias Perdidas no Brasil. É um documentário brasileiro muito duro que mostra a relação do Brasil com o nazismo e também a escravidão. No filme, mostra a trajetória do historiador Sidney Aguilar, que descobre centenas de tijolos marcados com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo e passa a investigar o que teria acontecido ali, nos anos 30, por causa de ideias relacionadas ao pensamento eugenista e de pureza de raça. 50 meninos negros órfãos foram levados à fazenda. Eles enfrentaram 10 anos isolados do resto do mundo e sendo escravizados. Um dos sobreviventes, Aloísio Silva, relata o que aconteceu na época e explica que eles foram privados até de ter um nome, o que o levou a se tornar um Menino 23. Esse documentário é extremamente necessário, ele é muito duro, mas também é uma marca histórica, porque mostra essa parte do Brasil nazista, né, com esse pensamento de soberania de raça e que fez tantos meninos negros perderem suas vidas e colocarem eles como escravos, demonstrando exatamente essas ações autoritárias no país. Esse filme você consegue assistir facilmente no YouTube.
O próximo filme é A Onda, um outro filme bem clichê para falar sobre fascismo, mas eu acho que é uma boa recomendação se você ainda não assistiu. É um longa-metragem alemão que conta a história de uma escola na Alemanha e um professor é colocado para dar aulas sobre autocracia, mesmo sendo contra a sua vontade. Após alguns minutos da primeira aula, ele decide, para exemplificar melhor aos alunos, formar um governo fascista dentro da sala de aula. Eles dão o nome de A Onda ao movimento e escolhem um uniforme e até mesmo uma saudação. Só que o professor acaba perdendo o controle da situação e os alunos começam a propagar a onda pela cidade, tornando o projeto da escola um movimento real. Quando as coisas começam a ficar sérias e fanáticas demais, o professor tenta acabar com a onda, mas aí já é tarde demais. Esse filme é bem interessante porque ele passa exatamente de forma didática o que seria um sistema nazista e fascista. E como é perigoso você fazer esse tipo de experiência, já que o filme é inspirado em uma história real que aconteceu em Palo Alto, nos Estados Unidos. Esse filme você consegue assistir pelo Telecine. O próximo é um filme que eu gosto muito, que é O Infiltrado na Clã. Esse filme rendeu o Oscar de melhor roteiro adaptado para o cineasta Spike Lee, que demonstra bem a violência nos Estados Unidos nos anos 70 contra os negros e também mescla com a violência que acontece nos dias atuais. O filme se passa em 1978. A gente acompanha a história do Ron, um policial negro do Colorado, que consegue se infiltrar na Ku Klux Klan local. Ele se comunica com os outros membros do grupo por meio de telefonemas e cartas. E quando precisava estar fisicamente presente, ele envia um outro policial branco em seu lugar. Depois de meses de investigação, Ron fica próximo do líder da seita, sendo responsável por sabotar uma série de linchamentos e outros crimes de ódio orquestrados pelos racistas. Eu super indico para vocês assistirem, eu acho que tem uma narrativa muito legal, que prende o espectador e tem ótimas atuações. Esse filme está disponível no Telecine. E o próximo filme da lista é Roma, Cidade Aberta. Um grande clássico do cinema, principalmente do movimento do neorrealismo italiano. E claro, é dirigido pelo grande Roberto Rossellini. O filme se passa na cidade de Roma, ocupada pelos nazistas, é declarada cidade aberta, a fim de evitar bombardeios aéreos. Neste momento, comunistas e católicos unem-se para combater os alemães e as tropas fascistas. O líder da resistência, Giorgio Manfredi, é perseguido pelos fascistas, e seu amigo Francesco e sua noiva Pina, e até o padre Dom Pietro, ajudam Giorgio a deixar Roma. Esse filme merece ser visto e revisto por todo o mundo, para que a gente nunca perca essa perspectiva da violência fascista. E esse filme você consegue também facilmente achar no YouTube. E o último filme é A 13ª Emenda. O filme, que é produzido pela Netflix e dirigido pela Ava DuVernay, busca mostrar a relação do sistema penitenciário e a cultura racista, que é fruto do período da escravidão e que permeia a sociedade dos Estados Unidos. E nesse documentário, a 13ª Emenda da Constituição Americana, que abolia oficialmente a escravidão no país e até hoje garante a proibição da prática, assim como trabalhos forçados, exceto como punição para um crime. Em outras palavras, todos estão livres desse tipo de prática, menos os condenados, possibilitando que essa população perca seus direitos básicos. Essa brecha da lei permitiu que diversas atrocidades fossem cometidas. O documentário é repleto de informações e dados relevantes para se entender o contexto que levou à prisão em massa e à associação dos negros a criminosos. O documentário tem várias entrevistas de diversos lados da história que apresentam perspectivas jurídicas, além de dados históricos e também relatos pessoais. Eu acho que é um documentário muito necessário, principalmente nesse momento, para a gente compreender como que funciona o sistema penitenciário nos Estados Unidos, que era uma coisa que eu não compreendia muito bem, e lendo algumas reportagens e também vendo esse documentário, eu compreendi melhor como é um sistema com muitas falhas. Então super indico para vocês conhecerem mais sobre o assunto e claro, tá disponível na Netflix, como eu comentei. E agora uma menção honrosa. Eu quero indicar o documentário de curta-metragem da Agnès Varda, uma das minhas cineastas favoritas e que tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem. O curta se chama Os Panteras Negras e, como já diz o nome, a Agnès Varda gravou durante a sua passagem nos Estados Unidos nos anos 60 essas manifestações dos Panteras Negras. As imagens são muito boas, são históricas e o documentário é muito bem produzido. Ele é bem rapidinho, então eu super indico pra você. E você consegue ver esse curta na página do Facebook do Centro Cultural Combate à Resistência. Então, gente, por hoje é isso. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu acho que é dever de todos nós, nesse momento, falar sobre o assunto. E como eu sou um canal que sempre fala de filmes, eu acho que filmes também fazem as pessoas pensarem sobre os seus atos,
fazem refletir sobre muitas questões e que também acredito que é um tipo de educação. Vamos sempre lutar contra isso, seja na internet, mas também em manifestações e protestos. Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e compartilhar com seus amigos, de ativar o sininho para receber notificações de vídeos novos e, claro, de se inscrever no canal. Muito obrigada, até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!